E abrindo aqui o nosso Mulheres, quero falar com você. Torceu muito? Anda torcendo muito, gritando muito. Ai, Brasil, gol! Xingando juízes. Oh, meu Deus, xingando técnicos. Meu Deus, não pode falar uma coisa dessa. Mas é isso, gente. Vamos proteger a nossa garganta, vamos proteger a nossa voz, mesmo nesse tempo aí de Copa do Mundo. E a gente vai entender tudo sobre como a gente faz, né, para proteger das irritações ali, das infecções do nosso dia a dia. Doutora Roberta, bem-vinda. Tudo bem? É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Que está totalmente atual, né? Totalmente necessário. Atual. Sempre, mas agora muito necessário. Muito mais, né? O que acontece? O que faz o grito na nossa voz? Gol! Ai, primeiro que é tão bom gritar, né? Ai, desculpa, eu sei, laringologista, a gente tem que cuidar da voz. Mas às vezes dar um berro é tão bom, né? É bom, né? Põe pra fora, assim, ó. A gente quer. Mas a gente tem que cuidar. Coitada da mãe do técnico, da mãe do juiz, de vez em quando, ela também toma uns todo gritos, mundo né? sofre, né? A gente lá em casa... Mas sabe que a gente, mulher, às vezes berra até com o marido ou com o filho também. Então a gente às vezes tem que cuidar até em casa o que está acontecendo. Mas no jogo não tem jeito. A gente torce, a gente berra pelo gol, a gente berra contra os outros. E aí não adianta. Se a voz realmente não está pseudo-preparada para isso, a gente pode sofrer e sentir bastante essa consequência aí dos nossos berros. E aí, quer dizer, um grito pode dar uma destruída aqui na nossa voz, né? E alguns gritos mais ainda. E aí o que a gente tem que pensar também é que algumas pessoas que têm predisposição a algumas alterações, algumas lesões, têm mais chance ainda de se machucar. Então, quando a gente tem um nódulo vocal, nós que falamos demais, jornalistas, professores, repórter, enfim, tem uma gama de profissões que são profissionais da voz e que às vezes acabam fazendo algumas lesões ou pré-lesões. Às vezes a gente tem alterações estruturais, que são alterações de dentro da prega vocal, que também predispõem a gente a, na hora do estresse, piorar a voz. Então, às vezes é bom a gente saber da nossa prévia, saber das nossas doenças da prega vocal antes de entrar num jogo, para saber até onde a gente pode ir. Eu sempre falo que é igual um corredor. A gente não sai correndo uma maratona do dia para noite. Não, verdade. E é a mesma coisa com a prega vocal. A gente não vira cantor do dia para noite, não vira um berrador profissional do dia para noite. Isso dá trabalho e dá problema. Doutora, vamos falar então agora, nesse tempo de Copa do Mundo, o que mais prejudica a voz? Vamos ver no nosso telão? Bora. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha junto com a gente, olha, gritos excessivos. É isso, né? Exatamente. Gol! Sai daí! O que você tá fazendo aí, jogador? Volta, volta, volta. Chuta pro Ai, gol! coitado do juiz e o goleiro só escuta um palavrão e coisa feia, né? Que horror. Ai, falar muito alto também, doutora? Falar alto demais, sim. E ainda mais quando a gente está nessa questão que a gente chegou a falar. Algumas vezes, quando a gente vai se expor a alguns momentos, então quando a gente vai entrar numa gravação, numa aula, num show, artistas, às vezes a gente faz preparação vocal. Verdade. Então a gente faz aquecimento vocal, a gente faz inalação, a gente vê aí um monte de cantor em show fazendo aquelas inalações, tomando água o tempo inteiro. Então muitas vezes a gente se prepara para fazer um uso vocal prolongado. E aí, quando a gente vai para um jogo de futebol, a gente não sabe nada disso, vai às vezes num calor. Então, a gente, falando agora na Copa do Mundo, Miami, tá um calorão danado e até colocaram a pausa da hidratação. Verdade. Então, uma coisa que a gente não via antes nos jogos, eles começaram a fazer até a pausa da hidratação, ou seja, o ar seco, muito quente, e isso tudo é pedir para a prega vocal ficar ressecada e como qualquer coisa e qualquer mucosa mais seca, ela rasga com mais facilidade e ela lesiona com mais facilidade. Então, berrar junto com uma mucosa mais ressecada é um grande problema. O falar alto, que até a gente colocou ali no telão, por exemplo, a gente vai num bar, tem muita gente ali, todo mundo falando alto, animado e tal. E aí a gente acaba aumentando o nosso tom de voz também, né? Falando mais alto, não é necessariamente o berrar. Mas aquilo ali já é suficiente para estragar um pouco a voz, né? Também, a mesma coisa. A demanda que a gente precisa da musculatura e dessa mucosa da prega vocal no elevar o tom, a gente precisa fazer mais esforço. O esforço vem da parte respiratória, porque a gente tem que jogar o ar para fora da garganta e essa garganta vai fazer mais contração e esticar ao menos a prega vocal para a gente elevar o nosso tom, elevar a altura da nossa voz. Consequentemente, esse esforço, dependendo do que for, então esse tom mais alto, prolongado, acaba fazendo também mais chance de lesão, machucar, e às vezes essa lesão vai dar aquela rouquidão no dia seguinte que a gente não consegue falar depois de ter passado por tudo isso. Aí tem o álcool,
que muitas vezes também nessa época de Copa do Mundo o pessoal abusa um pouquinho. Exatamente. Não é? Aquela cervejinha a mais. E aí, o que o álcool faz? Porque quando se bebe um pouco, a impressão que dá é que a gente não sente. Não tá doendo nada. O álcool, ele tem não tô sentindo nada. O álcool tem algumas coisas que ele faz, então ele acaba tendo uma sensação que ele pode também desidratar e ele faz às vezes uma sensação de anestesia, não só da parte neural, assim como da parte oral, do próprio local. Então no final da história a gente acaba tendo uma percepção inadequada e ultrapassa um pouquinho do limite que a gente já não deveria ter ultrapassado. Perfeito. E aí é que é tão importante a gente ter algumas coisas que nos ajudam a melhorar todas essas sensações. Então, por exemplo, sempre tem aquela história de que tomou álcool, toma água junto. Toma água junto. Uma taça de vinho, um copo de água. Uma caipirinha, um copo de água, que a gente consegue equilibrar. Olha, então mais ou menos tudo embaixo, isso. A gente daqui a pouco vai precisar tomar ó. água para hidratar, certeza. Profissionais da voz sempre, né, Glória? Vocês, jornalistas, não adiantam. Maçã ajuda. Por que a maçã ajuda? A maçã tem algum efeito específico que a gente sempre fala, one apple a day keeps the doctor away, um ditado americano que falava, por dia, deixa o médico longe. Na verdade, a gente sabe, a maçã tem vários fatores, assim, ela é super benéfica, ela é positiva, mas a gente não tem nenhum estudo específico que diga que a maçã é 100% para voz e para prega vocal, mas ela tem um efeito adstringente e ela é hiperidratante. Então a gente com a maçã consegue fazer uma sensação de limpeza, de hipersalivação e aí a gente consegue ter uma lubrificação melhor desse nosso palato, desse nosso paladar, dessa nossa boca, junto, claro, com muita água, né? O que tem ali no cantinho? Eu vi que tem aqui uma maquetezinha. Doutora, eu vejo você falando de prega vocal. Aqui no dia a dia, no Brasil, as pessoas estão acostumadas a falar corda vocal. A gente hoje fala mais prega vocal do que corda vocal. Prega vocal é a forma correta de falar, não é isso? Mas é a antiga, a famosa corda vocal, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A corda vocal e a prega vocal é a mesma coisa, mas hoje a gente acaba usando mais prega vocal. E onde que fica a prega vocal? A gente tem uma meia laringe aqui, um exame que eu tenho no consultório. Isso aqui, então, é essa região aqui da gente. Deixa eu só me posicionar aqui. Então, isso aqui, eu cortar daqui, eu pego essa parte aqui. Aqui a gente tem a epiglote, que é uma parte que é aquela tampinha de quando a gente engole e não engole. E aí, aqui a gente vai ter a prega vocal. Então, essa prega vocal, que é isso aqui, na verdade, a prega vocal é um músculo revestido por uma mucosa. Pensa igual um sanduíche, assim. O sanduíche a gente tem o pão, que seria essa mucosa, e o recheio dentro, que é o queijo e o presunto, é a musculatura. Então a gente precisa dessas duas coisas para funcionar. E basicamente, quando a gente fala da vibração da prega vocal, a prega vocal ela vibra de 100 a 200 vezes no momento fonatório por segundo. Então ela é basicamente igual ao mar, que a gente tem aquela onda. Entendi. E a prega vocal, quando a gente vai ver num exame microscópico com luz, a gente vê que ela fica assim, ela vibra em ondas. E quando a gente faz qualquer lesão, essa onda, da mesma forma do mar que a gente tem os bancos de areia, a onda muda a sua propagação. E essa mudança de onda de propagação é que faz a gente ter alterações vocais muitas vezes. Aí que deixa a gente pode ficar rouco. Então, quando a gente grita demais e a gente faz uma lesão dessa parte superficial da prega vocal, que é essa mucosa, a onda dali muda e aí o som vai ser diferente. Ou às vezes a gente faz um calo, ou a gente faz uma alteração de epitelização, ou às vezes a gente faz uma hemorragia. Entendi. Então qualquer coisa ali que modifica vai fazer essa alteração. E aí até tem um exemplo aqui que eles fizeram esse maquete que é super bonitinho, que mostra mais ou menos como se fosse. A prega vocal ela é bem branquinha mesmo. Essa nossa mucosa é quase dente. É bem branquinha. E aí quando ela tá machucada, ela pode ficar vermelha, pode ficar roxeada, pode ficar amarela, pode ficar mais branca, dependendo do que for que estiver acontecendo nela. E quando passa o ar aqui, ele vai fazer exatamente a vibração. E essa vibração é que muda nos sexos, nas idades e conforme em algumas lesões. Então, algumas lesões que acontecem, que a gente tem nessa banda e nessa borda livre, fazem com que no movimento esse som não faça de forma adequada e aí vai estar alterado. Então a gente tem alteração no som, na qualidade, a percepção sonora e aí dependendo a gente vai ter mais esforço fonatório e consequentemente
piora de algumas condições que a gente já tem. Então, por exemplo, a voz mais grave, que os homens em geral têm, a voz mais aguda, que em geral a mulher tem, isso tem a ver também com a velocidade da vibração dessa onda. A onda mucosa e a onda da vibração é que vão dar a definição do nosso agudo e do nosso grave na nossa voz. Então, quando a gente fala... a gente está vibrando numa frequência e quando a gente faz a gente vibra em outra frequência. Muito bom. O que são esses feijõezinhos que estão aqui, ó? Na verdade, aqui a gente fala de grãos, a questão dessa dieta e do que a gente pode ter para melhorar um pouquinho a nossa nutrição. Entendi. Né? Então, quando a gente começa a falar das questões de alimentação, a gente sempre tem que pensar que algumas coisas também ajudam a gente a melhorar e não ficar doente, que é uma das coisas que piora a nossa voz na hora que a gente está berrando, né, Glória? Agora me fala uma coisa, a gente tem os sprayzinhos, aquelas pastilhinhas, isso ajuda muito, né? A hora que a gente coloca a pastilhinha na boca já dá aquele alívio. O sprayzinho fala, ai, que delícia. E aí, a gente pode usar essas pastilhinhas, esses sprayzinhos no dia a dia quando a gente tiver com esses problemas de voz? Então, a gente tem muito cuidado na prescrição e quando a gente passa para o paciente uma indicação de usar uma pastilha. Por quê? De maneira geral, a grande maioria das pastilhas, elas são ou mentoladas, que elas acabam ressecando um pouquinho, ela dá um alívio imediato e uma sensação de melhora. Mas a gente sempre tem que cuidar porque ela pode ressecar e, de novo, mimetizar algo que parece que tá bom e que vai piorar. Então ela anestesia? Exatamente. Aí o que acontece dessas pastilhas é que às vezes elas têm esse efeito anestésico e aí por estar anestesiado, a gente não sente tanto desconforto. E aí a gente vai lá e passa do limite. É igual ao corredor, que usou um remédio lá para fazer a prova e no outro dia tá acabado. Porque ele acabou usando um relaxante muscular, um anti-inflamatório para tentar executar a sua função. E aí, às vezes, ela Só que aí passa do limite e estraga mais ainda. Exatamente. O sprayzinho é a mesma coisa, doutora? Dependendo do spray, sim. A gente tem, então aqui, acho que eles colocaram um spray de própolis. E o sprayzinho de própolis, ele até ajuda. O própolis, ele dá um efeito anti-inflamatório. Então, ele até pode melhorar. Mas, acima de tudo, qualquer coisa que a gente vai usar, sempre, quando a gente fala em prega vocal, o fundamental é água. Água e da forma indireta de hidratação, seja bebendo água, seja consumindo, colocando água para dentro por inalação, então para usuários de voz, fazer inalação com soro fisiológico ajuda e manter a cavidade nasal hidratada. Então a gente fazer a lavagem nasal em períodos que estão muito secos, muito calor e que a gente usa muito a voz, o nariz está úmido, ele é a primeira entrada do ar da nossa via aérea. Então se o nariz está seco e não está úmido, aquela primeira entrada já vai entrar seca, já vai passar o ar todo seco na nossa via aérea até chegar no pulmão. Então, se a gente está com o nariz bem tratado, bem cuidado, umidificado e lubrificado, a gente já vai ter uma entrada desse ar que pode estar num ambiente mais seco, mais umidificado e, consequentemente, ele fica mais saudável para passar na prega vocal. Ô, doutora, de quanto em quanto tempo a gente tem que lavar o nariz? Então, Glória, isso aí na verdade é uma coisa que é um pouquinho discutida em relação às indicações. Então, tem paciente que a gente vai precisar indicar lavar 2 vezes por dia. Tem paciente que a gente vai precisar indicar lavar 1 vez ao dia. Tem paciente que talvez a gente diga, tu mora no meio da mata, tu não mora num ambiente seco, não tem muita poluição. Talvez não precise necessariamente lavar todo dia. Então, ele depende um pouco do tipo do paciente, das doenças que ele tem associado e do ambiente que ele está morando. Perfeito. Em São Paulo, nesse nosso clima seco, de calor e de muita poluição, quem tem um pouquinho de nariz esquisito, eu oriento geralmente lavar de manhã e de noite. De manhã, para limpar a sujidade que ficou na noite, deixar o nariz pronto para o dia, e de noite para limpar da mesma forma que a gente limpa a pele, que a gente toma banho, que a gente faz, então, a gente está na rua e vai passar um cremezinho, um paninho na pele, sai aquele paninho todo preto. Imagina, se a pele pegou toda essa sujidade do ambiente, o nariz, que é o nosso filtro, também precisou pegar todas essas impurezas e essa sujidade. Então, a lavagem nasal, ela ajuda muito a gente manter esse nosso nariz mais estável e mais saudável. E, consequentemente, a garganta, né? E aí, consequentemente, a garganta, porque é igual um túnelzinho, né? O primeiro lá que vai repercutir em todo o resto do túnel da nossa via aérea. O que a gente tem aqui, doutora? A gente tem alguns probleminhas ali que
causam dor de garganta, que causam essa irritação na garganta, né? Vamos para o primeiro deles? Vamos. Vírus respiratórios? Então, quando a gente começa a falar, a gente linkando um pouquinho de novo as questões vocais, geralmente quando a gente tem um quadro gripal ou de um resfriado, um vírus, algum quadro desses de via aérea mais alta, a gente pode ter muita repercussão na nossa qualidade vocal. Então, por isso que às vezes a gente fica com o nariz trancado, a voz fica nasal, a gente tem que de novo fazer mais esforço vocal. Alguns vírus fazem as laringites, alguns vírus fazem a amidalite, algumas bactérias causam laringites, amidalites. Então, a gente tem vários bichinhos que vão causar algumas doenças. E aí, na hora que a gente tem dessas alterações, todo o nosso sistema respiratório de novo vai sentir, e aí qualquer tipo de demanda que a gente vai ter, a gente sente. Então, os vírus, eles podem ter uma predileção, às vezes, para ir mais na prega vocal, às vezes eles vão vir mais no ouvido, às vezes eles vão mais no nariz. Cada um, às vezes, vai linkando alguma área e algumas pessoas têm mais predisposição a terem alguns processos do que outros. E aí, sempre que a gente tem, então, alguns quadros virais, a gente tem que cuidar para ver basicamente o que vai estar acontecendo e os cuidados específicos que a gente tem que tomar baseado nisso. Amidalite, bom, tem aquele pessoal que faz cirurgia, retira a amígdala e tudo mais, de tantas vezes que inflama a amígdala, que inflamam as amígdalas, né? Agora, quem não te retirou a amígdala é uma inflamação aqui que causa muita dor, né, doutora? Dói. A amidalite é uma das coisas que dói muito. A amidalite pode ser tanto viral como bacteriana. E aí a gente tem algumas faixas etárias também que estão mais predispostas ou não. Então a gente pega uma primeira infância, pega depois os adolescentes, alguns adultos jovens. E aí ela é bem incapacitante, porque a amidalite realmente fica aquela coisa que a gente não consegue nem engolir saliva, às vezes, de tanta dor. A voz de batata, né? Então é muito, muito desconfortável. E aí sim, alguns pacientes que têm amidalite de repetição, eles acabam muitas vezes tendo uma indicação cirúrgica para ficar melhor. E aí, para não precisar muitas vezes tomar antibiótico com tanta frequência, não ter uma doença que é, de certo modo, incapacitante, que a gente acaba tendo muita dificuldade de manter a nossa rotina, né? Então, ir trabalhar, porque tem febre, mal-estar, não consegue comer, desidrata. Então, às vezes, a gente realmente tem algumas indicações e aí sempre avaliação médica, né? Avaliação pra gente fazer médica. essa indicação. O que é a laringite, doutora? A laringite também é um processo que é mais comum ser viral, então a gente pega um vírus e acaba tendo essa prega vocal aqui, quando a gente pega um vírus, ela fica vermelhinha e inchada. E aí é que ela vai, por estar em vermelha, inchada, ela não vibra direito, aí a gente fica rouca. E aí fica aquela coisa que não consegue falar, as pessoas ficam com uma voz. E tenta e não consegue, porque a mucosa, que é aquela primeira camada do nosso mar, que faz a ondinha do mar, ela não tem onda. Ela fica toda reta, como se fosse o banco de areia. E aí a não vibração dessa nossa onda faz com que a voz fique tão rígida e tão difícil de sair. E aí ela faz essa voz tensa, soprosa, áspera, aí depende do padrão que a gente vai ter nessa nossa prega vocal. A laringite, olha eu bagunçando aqui. A laringite, ela dá dor ou não necessariamente? Ela não dá tanta dor. A prega vocal, em princípio, ela não tem tanto desconforto. O que mais dói são as faringites e as amidalites. A laringite, a gente acaba tendo mais repercussão na qualidade vocal do que na própria dor. Então, se a gente fizer uma laringite bacteriana, fúngica, às vezes até pode ter. Mas, geralmente, só a laringite, especificamente, ela não dá tanta dor. Por uma questão de inervação da nossa prega vocal mesmo. Agora, se pegar a faringe com a laringe, que é muito comum, uma faringolaringite, aí dói. Aí pronto, né? Aí dói, perde a voz, dói, aí é o combo. é aquela coisa que a gente acorda de noite com dor de garganta. É o combo. É o combo. Combo horroroso. Aí dá febre, aí deu. Aí não pode ir no jogo mesmo. Aí não tem jeito. Doutora, aí aqui na frente a gente tem alergias. Que tipo de alergia que pode dar problema para nossa voz? Então, quando a gente começa a falar de novo em alterações que fazem essa coisa na faringe, na laringe, na garganta, alguns processos alérgicos também interferem em toda a nossa mucosa respiratória. Então, a gente começa com uma alergia, às vezes, na cavidade nasal, o nariz fica trancado, obstruído, fungando, a gente tem que ficar fungando, espirrando, e essa mucosa toda da mucosa nasal, da garganta, e às vezes vai até o pulmão. E às vezes as alergias vão até para asma.
E a asma aumenta a tosse, aumenta a secreção, a gente começa a tossir mais. Verdade. Então, quando começa a tossir, a gente tem que manejar um pouquinho, às vezes, a secreção e o pigarro. E isso pode machucar a prega vocal, porque na tosse a gente faz um mecanismo de fazer força e fechar e abrir a prega vocal. Então, às vezes, as alergias também podem predispor e piorar alguns desses processos de edema, inchaço e da própria doença dessa nossa mucosa, né? Doutora, dessa nossa estrutura. O pessoal está pedindo para dar dicas para as crianças. O que fazer com as crianças? Aquela coisa de gargantinha inflamada nessa época do ano, nariz escorrendo. O que fazer? Bom, as ites, né? As ites. Escolites estão aí. Ah, todas as ites. A gente chama ite e escolite. As crianças começam agora a entrar num ciclo. Que elas fazem um quadro alérgico, um quadro viral, aí voltam para um quadro alérgico, não melhoram direito, voltam para um quadro bacteriano, tem às vezes uma adenoide, uma amidalite. E realmente, a questão de coriza, de todo um quadro gripal alérgico nas crianças é realmente predisponente agora nessa época. A gente tem duas faixas etárias que acabam sendo faixas etárias de risco, né? As crianças e os idosos. Mas basicamente as crianças, quando a gente entra num período mais de inverno, onde os ambientes ficam mais fechados, a gente tem aumento de exposição viral, que era aquela coisa do vírus. Sim. E aí, consequentemente, os ambientes acabam tendo maior circulação de vírus e as crianças pegam mais processos inflamatórios e infecciosos. E aí, isso, consequentemente, eles acabam fazendo uma alteração na mucosa, que a mucosa está machucada. E ela, quando ela começa a se recuperar, ela fica ruim de novo. O e que aí fazer? Então, higiene nasal. Lavar o narizinho com Lavagem soro. nasal sempre das crianças, antes e depois de voltar da escola. Fazer higiene de mãos. Antes e depois da escola. Eu acho que essa dica é super boa, assim, a gente sempre manter a cavidade nasal adequada para ela estar limpa, exatamente para a gente diminuir a quantidade de meleca, de catarro e das próprias sujidades do dia a dia que pioram alergias e os próprios processos. Boa. Manter uma dieta, eu sei que às vezes as crianças são mais seletivas, mas a dieta rica em vitamina C, em legumes, um prato colorido é sempre fundamental. Qualidade do sono nas crianças é muito importante. Então, fazer rotinas de sono que melhorem. Isso tudo são coisas que são importantes de manter uma saúde adequada para a gente minimizar e tentar não fazer com que a nossa imunidade baixe e a gente ficar pegando um quadro viral atrás do outro. Limpeza de mãos, lavar as mãos. Cuidar com as crianças na escola, de ficar pegando, não mandar a criança para a escola com febre. Então, começou um pico febril, um quadro agudo viral, gripal, não leva para a escola, porque a mãozinha suja dela, que passou no nariz, na melequinha do nariz, ou que espirrou e colocou a mão, passa para outra criança, que pega, que passa para outra, que pega. Então, acaba sendo um círculo. Um passa para o outro, e quando esse aqui já está ficando bom, ele já vai pegar de novo desse aqui. Então, a gente tem que, às vezes, romper esse ciclo e deixando em casa. Ô, doutora, deixa eu te perguntar do refluxo. O refluxo não é problema de estômago? O que tem a ver com a nossa garganta? Então, o que acontece é que o nosso buraquinho do esôfago, ele tá coladinho na parte de trás da garganta. A gente tem dois buraquinhos, a gente tem a prega vocal tá aqui e o buraquinho de cima do esôfago tá bem grudadinho na prega vocal. Então, às vezes, o que acontece é que quando a gente tem muita tosse, quando tomou muita cerveja depois do jogo de futebol, álcool, alguns processos alimentares, uma dieta, feijoada, aquela comida pesada. Aí aquilo ali volta. Aí, às vezes, a gente pode ter refluxo. O refluxo é o alimento, que é o conteúdo ácido que volta do estômago para o esôfago e, às vezes, ele pode subir até a garganta. Então, segura aí, doutora. Eu vou só dar um recadinho, mas a gente quer entender melhor essa história de refluxo Excelente. com garganta, né? Olha lá. Voltando aqui, olha, a doutora estava falando pra gente sobre refluxo. Eu falei, gente, o que refluxo tem a ver com problema na garganta? Aí, doutora, você explicou, né, que esse ácido do nosso estômago volta e pode chegar na garganta, é isso? Pode. E aí isso dá rouquidão? Pode dar rouquidão também. Que mais? Em alguns casos, a gente tem a sensação da ardência, do pigarro, da dor de garganta. Então, em alguns pacientes que podem ter esse refluxo exacerbado, podem acabar tendo alguns sintomas por causa do refluxo. Aí fica achando que é vírus, fica achando um monte de coisa. A gente não pode dizer que é a coisa mais comum, mas sempre uma dor de garganta prolongada, alguns sintomas, a gente tem que fazer algumas investigações. E principalmente pacientes obesos, pacientes que têm, às vezes, uma dieta um pouco desequilibrada, às vezes têm algumas doenças gastrointestinais, podem ter mais predisposição
a essas alterações na garganta, e aí a gente tem que realmente investigar, do pigarro prolongado, da dor de garganta, algumas lesões. Então a gente tem um tipo de lesão característico que é uma bolinha que aparece num lugar da garganta, que é muito característico de trauma, de machucado do jeito de falar, associado às vezes ao refluxo. Olha. Que fica esse refluxo que a gente chama fisiológico, que é o refluxo natural da gente ter, acaba sendo um pouquinho aumentado quando a gente está tossindo demais ou com alguns processos, e às vezes acaba machucando um pouquinho dessa nossa região. Então a gente tem que também ficar atento e prestar atenção e olhar e investigar. Aí tem a poluição. Bom, poluição não precisa falar nada, Que é né, o que a gente doutora? falou antes, que esse daí. lavagem nasal. Acaba com a nossa mucosa respiratória. Acaba. E a respiração pela boca? Ah, então, mesma coisa. Quando a gente tem uma alergia ou uma alteração anatômica e que acaba fazendo com que o nosso nariz não funcione direito, a gente acaba fazendo o que a gente chama de respiração por suplência oral, pela boca. E aí essa respiração pela boca, que às vezes é aquela coisa da gente acordar de manhã com dor de garganta, porque o nariz trancou de noite. E aí tranca o nariz por uma congestão, seja porque a gente tem uma rinite, que a gente chama de vasomotora, uma rinite alérgica, às vezes por idade, gestacional, tem um monte de causas de rinite e a gente vai ter uma obstrução nasal. E esse nariz trancado faz com que a gente abra a boca para respirar, porque a gente está com o nariz trancado à noite, e resseca essa nossa via respiratória. Olha. E aí a gente acorda com a dor de garganta matinal, que vai melhorando devagarinho quando a gente vai falando, quando a gente vai hidratando, quando a gente às vezes já toma o nosso chazinho da manhã. Então a gente vai lubrificando essa nossa garganta, essa nossa prega vocal, e aí vai aliviando. E eventualmente algumas crianças, então com adenoide grande. Que é aquela né? carninha esponjosa que é a carne no nariz, esponjosa, né? Exato. Então a gente sempre tem que, no paciente que vem com uma queixa de dores de garganta, de repetição, a gente acaba tendo que investigar o nariz também. E uma boa coisa da gente, que é muito comum a gente falar, o otorrino é danado, né? O otorrino gosta de olhar tudo que é buraco. Olha o buraco do ouvido, olha o buraco da boca, olha o buraco do nariz. E a gente tem um exame que a gente chama nasofibroendoscopia, que é exatamente esse exame que vai conseguir olhar a nossa prega vocal e olha toda a nossa cavidade nasal. Então a gente entra com um caninho dentro do consultório ou alguns laboratórios que a gente faz, com esse caninho bem fininho, que é uma câmera na ponta, e a gente consegue olhar como uma endoscopia, ambulatorialmente, não precisa estar anestesiado, sedado, nada, e a gente vai ver toda a cavidade nasal, toda a parte do nariz, que é exatamente o que a gente vê aqui. A gente entra com o caninho, olha todo o nariz, vai ver todas as estruturas, até chegar aqui embaixo na prega vocal. Então a gente consegue ver se tem desvio de septo, se tem corneto aumentado, se tem adenoide, se tem alguma lesão, algum pólipo, até olhar lá na prega vocal para ver se a prega vocal está tudo bem. Tá aí, olha quanta coisa legal. Então, o que eu queria te perguntar, doutora, existem algumas rouquidões que emitem ali um sinalzinho de alerta, né? Vamos ver o que a gente tem no nosso telão? O que a gente tem aqui, ó? Cadê? Olha lá. Rouquidão por mais de 15 dias, é isso? Então, quando a gente acaba tendo uma alteração vocal, essa coisa do esforço de falar, a voz está suja, por mais de 2 semanas, a gente começa a dizer que o paciente tem que observar e procurar uma ajuda, exatamente para fazer esse exame que eu acabei de falar, que é a nasofibro ou a laringoscopia, para ver se a prega vocal está tudo bem. A grande maioria das vezes vai ter uma lesão passageira, temporária, berrou na copa, fez uma hemorragia, fez uma nodulação, fez um espessamento da prega vocal, e aí está acontecendo alguma coisa que vai passar. Vai passar, vai fazer fono, vai fazer alguns remédios, vai usar algumas medicações e vai melhorar. Mas esse é um sinal de alerta, né, Glória? Então, quando a gente começa a ter uma alteração no padrão vocal, no tom da nossa voz, a gente precisa procurar uma ajuda, procurar uma avaliação médica, otorrinolaringológica, para a gente poder fazer esse exame e ver se está tudo bem. Se está tudo bem. Dor ao falar? É também a mesma coisa. Então, às vezes, a gente tem algumas alterações que podem começar a ter dor na mobilidade. Por quê? Porque esse órgão fonatório, esse órgão de falar, ele é cheio de músculos, cheio de estruturas.
E a gente, da mesma forma que a gente tem, às vezes, a dor no ombro, a dor nas costas, a dor na perna, de fazer algum tipo de atividade física, a gente acaba tendo também dor muscular. Então, às vezes, o esforço de falar demais, a gente tensiona muito a musculatura. Ah, aí fica uma dor aqui assim no E aí pescoço, fica né? exatamente uma dor nessas. Eu já nesses senti músculos. isso, doutora. Vocês às vezes que ficam naqueles jornais de 4 horas, se não faz uma boa preparação do antes e às vezes até do depois, cantor de trio elétrico. Então a gente tem hoje, tem otorrino, tem fono que acompanha o cantor do trio para poder ajudar em exercícios e manobras para ele relaxar e não ficar o tempo inteiro com o seu esforço tão importante. Não ficar tudo tensionado Tão aqui, tensionado. Né? Então, às vezes, tem coisas que a gente precisa trabalhar para tentar melhorar. Então, a dor e a parte muscular também pode acontecer. Dor para engolir, então, dor para falar, alteração vocal, tem todas essas coisas que pode. Uma febre persistente. Falha na voz. Falha, que são essas pausas, ou às vezes tentar chegar num tom e não conseguir. Então, às vezes, a gente vê muito cantor falando isso. Eu estou tentando chegar naquele tom que eu falava antes, que eu conseguia antes e eu não consegui agora. O que que houve? Às vezes é um desajuste da musculatura, a posição. Aí a gente tem que dar uma olhadinha. Dificuldade para respirar também, né, doutora? Também, sempre. Qualquer dificuldade para respirar pode interferir, a gente tem que sempre avaliar. Tá aí. Agora vamos para umas perguntinhas que estão chegando aqui, ó. Vamos ver a primeira, ó. A Hilda tá perguntando o seguinte, dizendo que quando ela toma gelado, ela fica com dor de garganta. É normal ficar com dor de garganta, doutora? Normal não é. Normal não é. Então, o gelado é a mesma coisa do vento na orelha. Tem gente que diz que tomou um ventinho na orelha e ficou com dor de ouvido. Isso é uma predisposição, é uma coisa do seu corpo a reagir conforme for. Tem gente que melhora a dor com gelado. Quando a gente opera a amígdala, a gente fica na dieta fria e gelada. É verdade. Porque ela melhora, ela tem um efeito analgésico e diminui a chance, às vezes, do sangramento e da cicatrização. Então, o gelado, ele tem dois lados. Facetas. Exato. O gelalado. Ele tem tem mito lado e o A, verdade. lado B. Quase isso. Então, alguns pacientes e algumas pessoas ficam na hora de engolir o gelado com uma sensação de desconforto. E aí, realmente, é a mesma coisa do dente, né? Tem gente que toma gelado e dói o dente. Verdade. Então, isso é uma sensibilidade que algumas pessoas têm a mais do que outros. Ó, a Janete tá falando que ela tosse já faz 1 ano, se pode ser refluxo. Pode. A gente tem que investigar, mas hoje a gente tem várias entidades que fazem uma tosse crônica que precisa ser investigada. Então, desde quadros pulmonares, uma asma, uma questão realmente de uma gota posterior, que a gente chama a meleca do nariz, que fica fungando por causa de uma alergia. Aí, refluxo está entre uma das causas, mas geralmente não é a mais comum. Sempre tem que estar atento. E aí a gente tem, às vezes, depois de um quadro viral, a garganta ficou muito sensível, que a gente chama de laringe hiperreativa, ou garganta superreativa. E aí ela fica, qualquer coisinha que toca ali, ela fica hiperreativa e tosse. Então a gente tem várias coisas hoje que a gente tem que investigar para tentar identificar exatamente o que está acontecendo. Mas tossir há 1 ano não é normal. Ela precisa passar no médico para dar uma olhada. Vamos ver mais uma pergunta que chegou aqui no nosso telão. Cadê? Vamos ver ali, ó. Retirar as amígdalas pode ajudar a não ter dor de garganta? A Vanessa pergunta. Pode, se a causa da dor de garganta era a amígdala. amidalite. Então, o que acontece? Isso daí a importância de fazer essa avaliação. Não é chegar no médico com dor de garganta e tirar as amígdalas. A gente tem que ver, a sua dor de garganta era da amígdala ou é da faringe? Ou é de outra estrutura? O que está acontecendo? E daí que a gente gosta de ver e acompanhar o paciente em alguns episódios para ter certeza que a amidalite é verdadeiramente a amidalite e tirando vai melhorar. Eventualmente tem alguns pacientes que dizem assim, doutora, mas eu tirei as amígdalas e comecei a ter a dor continuei tendo dor na garganta. Não significa que tirar a amígdala você não vai ter faringite. Os bichinhos, os vírus respiratórios, eles estão lá e podem migrar para onde for. Ele pode ir para o nariz, ele pode ir para a faringe, ele pode ir para a laringe. Então, a gente tirando as amígdalas não significa que a gente não vá mais ter dor de garganta. A gente não vai ter, se foi por amidalite, tirou as amígdalas, não vai ter a amidalite para dar a dor da amidalite. Boa. Tem mais uma pergunta, vamos ver. Beijar alguém com dor de garganta pode transmitir a doença? A Márcia pergunta. Pode. Pode, né? Transmite, né? A transmissão ela é feita por gotícula salivar e secreção da via aérea nasal. Nossa. Então a gente pode. Beijou a gente doente,
te prepara que pode estar vindo aí. Pode pegar, Beijou né? o filho doente. Ai, essa daí eu já caí nessa também, viu? Algumas vezes. Tem mais uma, vamos ver aqui, ó. Qual que é a próxima? Essa aqui é curiosa, doutora. Tomar muito café pode irritar a garganta? A Adriana pergunta. Então, o café às vezes tem a mesma função. Ele pode ressecar um pouquinho a nossa mucosa, apesar de ser um estimulante. Pode, às vezes, aumentar o refluxo para alguns pacientes. Então, quando a gente fala do refluxo, café, chocolate, chá preto, pimentas, condimentados, industrializados. Bebidas gasosas também? Ou então, não. De maneira geral, a bebida gasosa, ela não necessariamente altera o que a gente chama esfíncter esofágico superior, que é um músculo que a gente tem ali, que essas comidas e esses estimulantes às vezes modificam e que aumentam o refluxo. Então a bebida gasosa não necessariamente ela muda. O que ela pode fazer é que pelo gás ela aumenta a eructação, que é o arroto. E aí dependendo do arroto pode às vezes trazer junto, dependendo do que for, o ácido e o ar acidificado. E aí às vezes até pode, mas não é geralmente tão associado assim. Tão associado. Aí tem aquela pergunta, vai entrar no telão? Vamos ver aqui, ó. Ah, tá. Então essa daqui é a Rafaela. Tá perguntando o seguinte, se dormir de cabelo molhado pode dar dor de garganta? Então, acho que é quase um mito da avó. O que acontece, na verdade? Se a gente dorme com o cabelo molhado e acaba perdendo muito a temperatura do corpo, o corpo sente e pode alterar um pouquinho a nossa imunidade e aí a gente fica doente. Mas para a gente ficar doente, a gente tem que ter acesso ao vírus, a um bichinho. Então, só dormir de cabelo molhado, sem ter beijado ou ter abraçado o filho doente, possivelmente a gente não vai ficar doente. A gente pode ficar, às vezes, com alergia ou algumas outras coisas. Mas sinusite pode piorar. Se a gente já está doente, pode piorar um pouquinho. Então, os gelados, o sentir frio, o frio não causa doença. O que causa doença é o bichinho. É o bichinho. Então, a gente morar no Alasca, se estiver isolado, sozinho no mundo, a gente não vai ficar doente com essas gripes, resfriados. A gente pode pegar outros tipos de alteração, de outras doenças, mas não necessariamente isso. Tá bom. Doutora, o pessoal tá pedindo muitas dicas. Eu vi que você trouxe aqui alguns chazinhos. Vamos ver o que tem aqui de chazinho? Eu já tô quase tomando um aqui pra gente curtir o frio aqui. Adoro um chazinho, viu? E chá nesses dias, eu particularmente adoro eu também. Chá. Adoro essas receitas caseiras de vó. E acho que são sempre super boas, assim. Eu acho que sempre elas não substituem tratamento medicamentoso, mas elas são adjuvantes, elas dão conforto e algumas delas até a gente tem medicamente falando que podem ajudar. Então a gente sabe que o mel tem efeito anti-inflamatório, antiviral, o limão e algumas vitaminas C ajudam, às vezes, a diminuir o tempo de duração da doença. A gente tem o gengibre, que também tem um efeito anti-inflamatório, o própolis também, que às vezes tem as questões antioxidantes, anti-inflamatórias. Então, no final da história, quando a gente fala, a camomila, então a gente consegue com os chás, às vezes, ter um efeito mais natural, de conforto, porque também a aguinha, o quentinho conforta, porque dá essa sensação do aquecimento, associado, então, a algumas coisas que são adjuvantes para a gente conseguir melhorar. E aí, de novo, se eles diminuem a nossa chance de ficar doente, se a gente estiver bem saudável, de maneira geral, não. Mas eles ajudam, às vezes, a reduzir o tempo da doença. Então, em vez de ficar 7 dias, a gente fica 5, 6. Então, isso é que os estudos mostram, que eles, às vezes, algumas dessa linha mais herbal... E alivia um pouco os sintomas, e às ajuda, vezes, né? Exatamente. Então, a gente sempre tem, assim, algumas dicas de chazinhos que são boas nessa época aí de cuidados da voz. O que tem aqui, doutora? Bom, a gente trouxe, então, o próprio limão. Tem uma receita que eu gosto bastante, que é com limão, mel e gengibre. Quer fazer aqui nesse cantinho? Vem eu aqui, adoro as infusões sempre que a gente faz essa aguinha quente. Então, a gente geralmente pega, eu vou até tentar fazer um aqui, ó. A gente pega um pouquinho de água. A água pode ser tanto no bule, que a gente pode fazer, às vezes, com aqueles sachês dentro, ou no própria água. Pegar uma água, colocar um pouquinho na xícara, colocar e espremer um meio limão, um pouquinho menos. Aí depende, às vezes, da tolerância. Eu gosto de limão puro. Então, eu coloco meio limão tranquilo. Uma colherinha de mel. E aí a gente coloca aqui, acho que aqui eu precisaria de uma colherinha. Será que tem uma colherinha? Mas aí a gente pega uma colherinha aqui de mel, que acaba ficando, dá uma adoçada. E o mel, ele é, de novo, ele é anti-inflamatório, tem esse efeito mais antiviral. A gente tem até uns estudos que saíram na época do Covid, de mel. Então, eu acho que, de novo, não sendo diabético, não sendo menor de 1 ano, tem alguns critérios que a gente não pode usar o mel. Certo. Mas tendo essa indicação aí, eu acho que super vai bem. E aí,
2, 3 pedacinhos de gengibre que a gente deixa numa infusão. Aí pode deixar assim, deixa mais ou menos aí 1, 2 minutinhos numa água bem quentinha, mexe, se quiser filtrar, filtra, senão ele fica, olha como ele ficou bonito que aqui, delícia. depois de um tempinho, ó. Toma Então, que horas? Tem um horário recomendado? Mais de uma vez por dia? A gente pode tomar 2, 3 vezes ao dia. Ai, que delícia. Eu gosto de fazer o chá, eu não gosto de deixar ele pronto, até porque o limão, ele altera o sabor. Sim. Então ele azeda depois de um tempo. Então eu acho que tem que fazer na hora e tomar o chazinho na hora. Então essa coisa de manhã, em vez de tomar o cafezinho, às vezes pega o chazinho, depois do almoço toma um chazinho, no Muito final, bom. antes de dormir, além de hidratar. Então não basta só ele ter esses componentes, como hidratar também, né, Glória? E aquele ali, o que é? E aqui a gente tem também uma composição com própolis. Eu gosto de usar, às vezes, um própolis. De novo, o própolis tem também esse efeito meio anti-inflamatório, ele ajuda. E aí eu coloco umas 10, 20 gotinhas de própolis, uma colherinha de mel na água, e o própolis ele tem essa cor bem escura, assim. Uma colher aqui. Tem um monte de gente que faz aqueles shots matinais, né? E sim. Então usa cúrcuma, pimenta caiena, canela do Ceilão, própolis. Eu adoro essas coisas. Eu particularmente Olha, gosto, mal mas não vai de fazer, novo. viu? Mas de novo, a gente não tem nada que substitua a medicação. Eles são adjuvantes e dão os nossos shots meio de cabeça matinal, assim, a gente começa a acordar. Então a gente põe um pouquinho de própolis, o mel, coloca um pouquinho do mel, aí e o a mel às aguinha. vezes tá, aí coloca mais uma aguinha e aí toma. Tem gente que gosta e toma própolis todo dia. Eu assim, tomo né? própolis todo dia. Então. Doutora, como é que a gente encontra nas redes sociais, se a gente quiser saber mais? Ai, vai ser um prazer. Eu tenho um Instagram, pode só me seguir no Instagram. Só seguir no Instagram. Qual que é o Instagram? É @doutora Roberta Pila. Doutora DRA? Isso. Roberta Pila, com 2 L's. Isso. Então tá aí. Se quiser saber mais, doutora Roberta Pila tá lá prontinha para conversar com vocês. É isso, doutora? É isso. Ai, muito Espero que o obrigada, pessoal tenha viu? aproveitado, aprendido as dicas Com certeza. para se cuidar agora nessa Copa do Mundo e não ficar rouco, né, Glória? É isso. E a gente poder berrar bastante no jogo de sexta-feira. É, ai meu Deus, que seja Não gol, berrar, viu? quer dizer. Que seja gol, a gente berre gol. Isso aí.